espionagem, digna dos governos ditadores e totalitários, aqueles que perseguem seus opositores políticos justamente por não conseguir conviver num regime democrático. Poder para o povo preto. Eu sou de periferia, papel. Agora com você. Um de nós na voz. Ei, Renato. É muita treta! A casa caiu. Polícia Federal revelou esquema criminoso de espionagem dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Servidores da ABIN foram cooptados e ajudaram a formar uma grande organização criminosa com o intuito de espionar e perseguir autoridades públicas, jornalistas e outros desafetos da família. Utilizando um software de guerra israelense chamado First Mile, que inclusive foi utilizado para promover um golpe militar em Mianmar e um massacre sangrento a opositores do regime no Sudão do Sul. Eles invadiram celulares, computadores e descobriram em tempo real a localização de seus alvos, além de terem lido conversas, documentos privados, tudo isso sem autorização judicial. O principal objetivo dessa organização criminosa, comandada na ABIN por Alexandre Ramagem, deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro e aliado de Jair Bolsonaro, era o de questionar a legitimidade do processo democrático brasileiro, levantando falsas suspeitas sobre as urnas eletrônicas, as mesmas urnas que elegeram o próprio Bolsonaro e centenas de outros deputados bolsonaristas pelo Brasil afora. Hipócritas, que escondiam por detrás desse discurso de indignação seu verdadeiro objetivo, qual seja obter apoio popular para dar um golpe militar no país. Mas o plano fracassou, após a tentativa alienada, ignorante e agressiva realizada no dia 8 de janeiro de 2023. Entre os espionados estão membros do STF, como os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux. Membros do Poder Legislativo também foram espionados, o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também o ex-presidente da Câmara, o ex-deputado federal Rodrigo Maia, além dos ex-bolsonaristas Kim Kataguiri e Joyce Hasselmann. Os senadores também não ficaram de fora. Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, que integravam a CPI da Covid no Senado e que estavam descobrindo crimes do bolsonarismo, tiveram seus passos acompanhados de perto pela quadrilha de espiões. Até o ex-governador de São Paulo, o João Dória, aquele da camisa Bolsodória, ex-aliado de Jair Bolsonaro, foi espionado e, estranhamente, também não se pronunciou sobre o caso. A organização criminosa se dividia nos seguintes núcleos. O núcleo da alta gestão era formado por delegados da Polícia Federal que estavam cedidos à ABIN, onde exerciam funções de direção. Dentre eles estava o próprio Alexandre Ramagem e Carlos Afonso Gonçalves, delegado da PF e ex-diretor do Departamento de Inteligência Estratégica. Núcleo dos subordinados, nesse grupo estavam policiais federais cedidos à ABIN, inclusive Marcelo Araújo Bormevê, delegado da Polícia Federal e, à época, chefe do Centro de Inteligência Nacional da ABIN. E o intrigante Núcleo Evento Portaria 157. Participavam desse grupo 5 pessoas que eram os responsáveis pelas ações com o objetivo de vincular parlamentares de oposição e ministros do STF à facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Vocês lembram daquele caso que entrou para a história da televisão brasileira, em que o apresentador do programa Domingo Legal, Gugu Liberato, que vivia numa guerra por Ibope com o seu concorrente direto da Rede Globo, Faustão, do programa Domingão do Faustão? O que o Gugu fez para ganhar essa guerra? Ele contratou atores para que interpretassem fingindo ser membros do PCC. E de touca, balaclava, de arma na mão, diziam que iam pegar apresentadores como o da Atena, que iam pegar políticos. Vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, sério. E nós vamos, só isso aí que eu tenho que falar. É da Atena, esse Godoy, esse vice-prefeito aí, o Bicudo.
Todo mundo aí. Todo mundo tá na lista. Esse é o PCC. Eu acho que foi um erro, foi uma fatalidade. Você pediu desculpa? Pedi uma vez e peço novamente. Não queria absolutamente magoar ou trazer transtornos a vocês. E, na verdade, cada pessoa dessas que eles diziam que eram inimigos deles, essas pessoas ganhavam um certo prestígio. Porque se era inimigo dos malvados, é porque eram bonzinhos. Se era inimigo dos vilões, eram, logicamente, os mocinhos. A mesma postura, a mesma ação, o mesmo teatro fez recentemente o ex-juiz Sérgio Moro e também o próprio Bolsonaro, que de todo modo tentou ligar a facada fake do Adélio Bispo à organização criminosa PCC. Outro núcleo era o de tratamento de dados. Núcleo esse que era comandado por Bruno de Aguiar Faria, o responsável pelo tratamento dos dados gerados pelo sistema First Mile. O nome das pessoas, o endereço, o documento, os caminhos que elas percorriam no seu dia a dia e uma série de outros dados privados que eram centralizados e tratados por esse cidadão. Outro núcleo também era o de vetor de propagação, onde se organizavam os perfis falsos, perfis cooptados que formavam um núcleo da milícia digital. E o núcleo presidência, que seria um ponto de contato do Planalto com os influencers do chamado Gabinete do Ódio. De acordo com as investigações, esses dois grupos eram municiados pelo núcleo Estrutura Paralela, coordenado por Marcelo Pormevé e o militar do Exército Jean Carlos Gomes Rodrigues. Ainda em 2020, Bolsonaro reclamou por não ter acesso às informações da ABIN e da Polícia Federal. Quem lembra desse processo? Chegou inclusive a dizer, vou interferir e ponto final. Se não puder mandar embora uma, manda embora outra. O que não vão fazer é perseguir os meus filhos. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. O relatório da Polícia Federal mostrou, portanto, a instrumentalização da ABIN para proteger justamente os filhos do Bolsonaro. Tentaram sabotar auditor da Receita Federal responsável pelo relatório que deu origem à investigação do esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. Auditor federal que é responsável por ver a movimentação financeira das pessoas e das empresas, que no caso do filho do Bolsonaro não se justificava. Era uma riqueza sem origem lícita. Criaram fake news sobre o senador Alessandro Vieira após ele pedir quebra de sigilo e convocar o filho de Bolsonaro, o Carluxo, para depor na CPI da Covid. Produziram provas a favor de Jair Renan, que era alvo de um inquérito por suspeita de tráfico de influência, investigação que, infelizmente, por isso, foi arquivada. O relatório da Polícia Federal mostra ainda que os agentes espiões tinham conhecimento sobre a minuta golpista do decreto bolsonarista que previa uma intervenção do Tribunal Superior Eleitoral e outras medidas para manter o então presidente Bolsonaro no poder, mesmo após perder a eleição para o presidente Lula. Diante de tantas provas, a Justiça decretou a prisão preventiva de Marcelo Araújo Pormevé, que também era segurança de Bolsonaro na campanha lá de 2018. A prisão de Matheus de Carvalho Esposito, ex-assessor da Secretaria de Comunicação de Bolsonaro, que continuava propagando fake news, segundo provas presentes no celular dele próprio, que foi apreendido pela Polícia Federal. Jean Carlos Gomes Rodrigues também foi preso, era militar do Exército, cedido à ABIN. Em sua casa, a Polícia Federal apreendeu 10 celulares, 3 computadores, uma arma e um HD externo. Rogério Beraldo de Almeida, influenciador digital acusado de disseminar informações falsas e criar milhares de perfis fakes, também foi preso. Richard Dier Poser, preso aqui em Curitiba, engenheiro e influencer, é considerado pela Polícia Federal o principal vetor de propagação de desinformação do esquema, um serviçal da mentira,
Portanto, o software israelense que permitiu todo esse esquema de espionagem foi contratado em dezembro de 2017 durante o governo golpista antidemocrático de Michel Temer. A compra foi feita pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, por 9 milhões de reais. Em 2017, a fabricante do First Mile integrava um grupo israelense empresarial chamado Verint System Inc. Em março de 2021, uma comitiva de governo brasileiro viajou até Israel com a justificativa de fazer um acordo para a compra de um spray nasal que era um possível tratamento da Covid-19. Quem se lembra dessa pataquada? A viagem custou quase 100 mil reais aos cofres públicos e não resultou em absolutamente nada. Até porque, na verdade, o objetivo oculto foi a parceria militar tecnológica para ampliar a espionagem no Brasil. Na mão dos militares, a espionagem virou um grande negócio. E como funciona esse software de espionagem comprado de Israel chamado First Mile? Esse esquema de espionagem permite o rastreamento em tempo real de aparelhos de celular e é capaz de gerar aviso sobre a localização das pessoas vigiadas, se saiu de algum lugar, se entrou em outro lugar, se foi para algum perímetro. Ele consegue monitorar, inclusive, até 10 mil aparelhos de celular simultaneamente. A ferramenta espiã pode interceptar a íntegra de mensagens de texto, inclusive essas do WhatsApp, que você troca todos os dias, e chamada de qualquer usuário, sem autorização legal. É um esquema de guerra utilizado por ditaduras para se manter permanentemente no poder, perseguindo opositores. O governo daqui do Paraná, Ratinho Júnior, que é pouco inclinado a práticas democráticas, contratou em 2019 por 6 milhões e 200 mil reais o programa de espionagem, com o dinheiro do contribuinte, para espionar justamente o contribuinte. O acordo foi assinado por Rômulo Marinho Soares, que à época era secretário de Segurança Pública. Em 2023, o governo do Paraná alugou o edifício Baracal por 1 milhão e 700 mil reais. O prédio, sem identificação, sem portaria, abrigava toda a diretoria da Controladoria Geral do Estado. Criado em 2021 e dirigida pelo marroquino Mehed Moazan, a suspeita é que o prédio tenha sido utilizado para o funcionamento do programa Espião. Na verdade, o prédio, que era invisível aos olhos de todos, que não constavam nas contas públicas, que não tinha uma placa de identificação, era um centro de espionagem, um DOPS moderno. Me chama de corrupto, porra! Dizia o hipócrita, enquanto embolsava milhões de reais em joias e perseguia criminosamente seus opositores políticos. E aos inocentes e ignorantes que seguem na manada dos idólatras, vale o ensinamento. Conheça a verdade e ela vos libertará. Hipócritas distorcem minhas palavras.